Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. Hoje nós vamos gravar um conteúdo a respeito do método dos retrocruzamentos, né? Então, hoje de manhã nós gravamos uma aula de fitotecnia para vocês, né, de sorgo. Espero que tenha sido útil já, se vocês já assistiram ou não, já está lá disponível no canal, na playlist de sorgo, né, da cultura do sorgo. E essa é a beleza da vida, né? Porque eu pretendi ter gravado essa aula à tarde, mas infelizmente não deu, porque o computador, minhas filhas estão tendo uma aula online, né? Eu tenho uma filha de 6 e uma de 5 anos. As minhas duas filhas fazem aula online e elas assistem no notebook. Só que o outro notebook que elas utilizam não está funcionando, não sei porquê, o Wi-Fi. Olha como que é beleza, né? E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que desmontar todo o meu aparato que eu tinha montado aqui para gravar para vocês, para passar o meu notebook de gravação, que está todo configurado para gravação das aulas, para elas assistirem a aula dela online. Então, não deu para gravar esse conteúdo à tarde para vocês. Então, estou gravando agora à noite, que beleza, né? Estou gravando agora à noite, para que vocês possam acompanhar e não perderem o conteúdo da disciplina, né? Porque já tivemos uma série de contratempos aí que a gente já falou nos vídeos anteriores, né? Mais cedo, a aula hoje mais cedo, né? Da aula de sorgo, e eu não vou ficar chorando as mágoas, não, porque a única certeza da vida é que tudo é incerto, né? E é assim que funciona. Se você não aprender a lidar com isso, você fica neurado, você surta. E eu demorei um certo tempo para começar a aprender isso, que se você levar muita ferro e fogo as coisas na vida, você vai passar muito mal. E eu demorei um tempo, porque eu era bem assim, né? Eu era 8, eu era 80. Agora eu vi que tem várias nuances a vida, né? Mas enfim, então é isso aí, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre o método dos retrocruzamentos, ok? Lembrando, pessoal, vocês fiquem à vontade, se tiver qualquer tipo de dúvidas, vocês mandam para mim via WhatsApp, né, via e-mail. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá? Até hoje eu acho que eu nunca deixei de responder alguém, beleza? Se eu deixei, vocês até me avisem aí, peço até perdão, mas eu creio que eu nunca, a todas as dúvidas eu respondi até hoje, todas. Às vezes demora para responder, porque é tanta coisa que surge, né? Assim como aumentou a quantidade de atribuições para vocês nesse regime de aula à distância, para nós também, né? Porque se já tínhamos burocracia em excesso, imagina agora a distância. Você trabalha e tem que ficar sempre preenchendo uma série de documentos, papelada, para comprovar que você trabalha, né? Então, a parte administrativa. Então, a gente, além das nossas atribuições como professor, trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, a gente tem a parte burocrática, né? Que para mim, né? É muito desgastante, né? Mas enfim, o que eu gosto mesmo é de dar aula. Então eu gosto de dar aula, principalmente no conteúdo que eu gosto, que é o que eu tenho afinidade, que é o melhoramento genético, porque afinal de contas eu tenho mestrado e doutorado nessa área, né? Mas a gente fala de outros conteúdos também que a gente gosta, né? Igual tem no canal aí, que está disponível para vocês. Ok, pessoal? Então é isso daí. Então vamos finalmente começarmos um novo conteúdo, que é o conteúdo de método dos retrocruzamentos. Lembrando que o segundo estudo dirigido, pessoal, ele finaliza o conteúdo aqui, que é o método dos retrocruzamentos, ok? Porque o próximo vídeo do melhoramento já será correspondente à matéria do terceiro estudo dirigido da parte de melhoramento, ok? Então aqui finaliza o que seria, começa lá nos métodos de melhoramento, naquelas introdução lá, né? Método de hibridação, seleção, introdução, e vai começar naquele capítulo introdutório lá, se não é o capítulo 11, né, do livro que a gente falou, sempre recordando, não estou com o livro aqui, é o livro de melhoramento de plantas lá de Viçosa, que a gente utiliza, aquele de capinha azul, né? Do Aloysio Borém, do Glauco Miranda, que temos lá na biblioteca. Então, todo o conteúdo que a gente tenta utilizar aqui no canal, né, principalmente nessa confecção dessas aulas, é baseado no livro, para que vocês possam ter um roteiro, caso vocês desejem ler no livro e me questionar qualquer coisa depois, vocês ficam à vontade, tá? Às vezes aqui a gente faz uma síntese no livro, porque o livro tem muito mais conteúdo. Então, aqui eu trago conteúdo que eu acho que seja suficiente para o nível de graduação, para que vocês possam desempenhar bem suas funções como engenheiro agrônomo, né? E caso faça algum concurso, sei lá, vocês tenham o conhecimento necessário para que vocês tenham êxito na vida de vocês, seja qualquer empreendimento que vocês tenham, beleza? Pessoal, então vamos lá, método dos retrocruzamentos.
Cadê minha canetinha? Porque eu acho que eu vou utilizar a caneta com vocês hoje, tá? Então vamos lá. Então aí, pessoal, uma breve introdução. Qual que é a definição de retrocruzamentos? Então a gente pode definir sinteticamente da seguinte forma. É uma série de cruzamentos da progênie de dois cultivares com um dos genitores. Por exemplo, A vezes B, que seria a progênie, cruzando com o genitor A. Pessoal, isso aqui a gente cansou de falar lá no melhoramento, né? Perdão, melhoramento não. Na genética. Sempre naqueles capítulos, se não me engano, capítulo de mendelismo, que tem um conteúdo no canal aí, nós já falamos alguma coisa de retrocruzamentos. Nas listas de exercícios de genética, né, tem retrocruzamento. Quem tem dúvida é só olhar, ela tem resolução das listas no canal aí também, na playlist de genética, então vocês ficam à vontade. Então, só para quem esqueceu, né, aqui ó, vamos pegar aqui ó, linhagem A, né, cruzando com a linhagem B, vai obter o F1, né? Então a F1. A F1, na verdade, como representamos uma F1? Né? A vezes B. Pode ser representado assim também. Então o que você faz? Você pega essa F1 e cruza com um dos genitores. Vamos supor que você cruze com o genitor A, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, linhagem A. E aí, esse daqui vai ser o retrocruzamento 1. Porque você pode continuar essa metodologia várias e várias vezes, né? Então, se eu fosse continuar, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Pegaria esse, né? Cruzando novamente com a linhagem A. E assim, nós íamos até chegar no nível de retrocruzamento desejado. Então, a gente percebe que o retrocruzamento, o que a gente está pegando aqui? É o filho, a F1, tá vendo? F1, e cruzando com um dos genitores. Percebam que um genitor, temos dois, o A e o B, né? A linhagem A e a linhagem B. Um genitor entra no cruzamento, nos blocos de cruzamentos, somente uma única vez, né? E esse que entra uma única vez no bloco de cruzamento, que seria nesse caso a linhagem B, ela é denominada doadora, ou doador, tá? Ou não recorrente. E no caso, a linhagem A seria denominada recorrente, o genitor recorrente, porque ele entra no bloco de cruzamento, só que ó, várias e várias vezes. Ele entrou uma vez aqui, outra vez, e vai entrar outras vezes, quantas forem necessárias. Daqui a pouco a gente vai explicar mais a respeito disso. Então, esse seria o retrocruzamento, tá bom? Então, qual que é o objetivo, então, basicamente, de você realizar esse procedimento? Você, então, dessa forma, você quer pegar uma linhagem, você já tem uma linhagem elite, um material excelente, né? Mas vamos supor que esse material ele é um excelente produtor de grãos, né? Se for soja, por exemplo, produção de grãos. No entanto, ele não tem a resistência a uma dada doença fúngica, né? Então, já o genitor B, ele é um genitor que, agronomicamente, ele é inferior, no entanto, ele possui alelos de interesse, né, que seria o da resistência àquela doença fúngica. Então, ele entra no bloco de cruzamento uma única vez, né, doa os seus alelos, e nós vamos conduzindo essas populações segregantes, retrocruzamentos, né, até fixar novamente a linhagem A, mas mudando única e exclusivamente aquela característica ou aquelas características que vieram de interesse do genitor B. Entendeu? Então o genitor B entra como doador daqueles alelos de interesse, né, que não tinha na A. E a A ela é o top dos tops. Entendeu qual que é a filosofia do retrocruzamento, do método de melhoramento dos retrocruzamentos? Seria isso. Tá bom, pessoal? Vamos pegar aqui, passar por aqui, eu acho mais fácil. Aí, ó. E qual que é a teoria por trás, então, dos retrocruzamentos? Opa! Tem vezes que não escreve, tem vezes que rabisca com facilidade. Vamos apagar aqui para não ficar porqueirado aqui, né? Aí, ó. Então vamos lá. Qual o número de alelos em transferência? Pessoal, esse método aqui, ele já é sabido que ele é recomendado para características monogênicas ou ligogênicas. Que monogênica é um gene, né?
Então você vai transferir os alelos daquele único gene. Então vamos supor que se o indivíduo ele é diploide, ele vai ter duas cópias, né? Então se você vai transferir, por exemplo, diploide, ele vai transferir o alelo Azinho de um genitor, porque aquele genitor é homozigoto. Azinho, né? O genótipo dele é um Azinho, e ele vai estar como doador para o outro que é homozigoto dominante, Azão. E assim a gente vai obter um heterozigoto Azinho, e teremos que conduzir as próximas gerações de tal forma que fixe o alelo de interesse, que seria o Azinho, nas gerações seguintes, né? E a gente vai falar daqui a pouco como que transfere o alelo dominante e o alelo recessivo, tá? Só fiz um gancho aí rapidinho. Então, o número de alelos em transferência são poucos, né? Os genes envolvidos aí são poucos, como conseguinte, o número de alelos envolvidos também tendem a ser de número reduzido, né? Então, dito isso, fica bem claro e patente que se são poucos genes, né, envolvidos, ou um único gene, a influência do ambiente sobre essa característica é minimizada. Então, esse método aqui, ele é muito recomendado para características de poucos genes, né? Portanto, mas na maior parte das vezes, né, características de alta herdabilidade. Existem trabalhos, né, que tentaram transferir um grande número de genes, né, ou para características quantitativas. No entanto, o êxito dele foi bem minimizado, bem reduzido, tá, pessoal? Então, esse método aqui realmente é recomendado. Se você tem aquele material elite, igual a gente citou um exemplo lá no início da primeira slide, né? E aquele material elite, ele não tem uma característica ou duas, no máximo, sei lá, que seria resistência a uma dada doença, ou sei lá, um estresse hídrico envolvido um agente de maior efeito, né, QTL de maiores efeitos, enfim, alguma coisa nesse sentido que facilite a transmissão, né, e a fixação daqueles alelos de interesse agronômico naquele cultivar, tá bom? Então, característica de monogênica ou ligogênica, tá bom, pessoal? Então, esse é com relação ao número de alelos em transferência. Agora, com relação ao número de indivíduos, né, número de indivíduos a serem obtidos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que eu acho que vai ser bem fácil de entender, porque nós vimos um pouco da teoria por trás em genética. Pessoal, antes de fazer os comentários a seguir, gostaria de fazer uma breve ressalva. Quanto ao número de indivíduos a serem obtidos, existe uma série de trabalhos de diversos autores, cada um estipulando uma população diferente da outra, com relação à frequência de alelos dominantes, frequência de alelos recessivos, né? O tipo de interações gênicas ou alélicas envolvidas ali. Mas aqui eu vou pegar um exemplo bem simples, e utilizar um conhecimento, já que vocês adquiriram lá na genética. Então, como o conhecimento ele é uma espiral cíclica, né? Ele começa pequenininho, vai aumentando, eu resolvi fazer uma forma simples, que a gente aprendeu de certa forma lá na genética, e vamos dar continuidade nesse conhecimento aqui no melhoramento, tá bom? Quem tem dúvidas nesse conhecimento básico que a gente está comentando aqui, está lá na lista de Mendelismo, tá bom? No capítulo de Mendelismo, nas listas de exercícios lá presente, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho um genitor que é o recorrente, cujo genótipo é Azão, Bezão, Cezão. E eu tenho o doador, que ele é Azinho, Bezinho, Cezinho, tá bom? E ao cruzarmos esses dois genitores, obtemos uma F1 completamente heterozigoto. Vamos ver que é um triplo heterozigoto. Azinho, Bezinho, Cezão. É F1, tá? Bem tranquilo, né? Melzinho na chupeta. Vocês que fizeram genética aí, isso aqui não tem mistério nenhum. Agora nós vamos obter o primeiro retocruzamento. E eu poderia perguntar para você, qual o número de indivíduos que devem ser obtidos nesse retocruzamento aqui, para que eu tenha 95% de certeza de ter pelo menos um com o genótipo de Azinho, Bezinho, Cezão. Eu posso fazer essa pergunta. Eu fiz essa pergunta lá na genética, lá nas listas de exercícios, tem lá. Não sei se vocês se recordam disso daí. Não era com retocruzamento, era com uma F2. Mas vocês entenderam como é F2, você sabe fazer absolutamente também com o retocruzamento. Então aqui, ó, a F1 cruzando com o genitor recorrente, tá vendo aqui, ó, o genitor aqui, ó, o genótipo dele aqui, ó, é o mesmo, recorrente, né? Então, eu perguntaria, e aí, qual que é o número mínimo de indivíduos aqui no retocruzamento 2, no retocruzamento 1, que eu devo obter, a quantidade mínima de sementes que eu devo obter, né, para ter
com 95% de certeza, esse genótipo aqui. Aí lembra que a gente fez lá na genética. Você tem que, a primeira coisa, achar a probabilidade do evento ocorrer. Que seria, qual a probabilidade de cruzar esse com esse aqui, né? Para achar esse indivíduo. Aí eu falei, se for genes em cromossomos diferentes, é um produto de probabilidade. Então a primeira probabilidade seria aqui, ó, não sei se você lembra, seria meio vezes meio. Quem tem dúvida, olha lá, por favor, na aula de genética, que não posso ficar voltando muito aqui não, tá? Então aqui vai dar 1/8. Então essa probabilidade de acontecer esse genótipo nesse reto cruzamento 1, tá? E aí, essa é a probabilidade do evento, mas eu quero ter uma certeza de 95% de que isso, de fato, ocorrerá. Eu terei pelo menos um indivíduo com esse genótipo. E aí tem aquela fórmula que a gente apresentou lá na genética também para vocês. N é igual a log, lembre, 1 menos Pzão dividido por log de 1 menos Pzinho. Lembra que a gente falou isso para vocês lá na genética? Então aqui ó, seria log de 1 menos Pzão. O que é o Pzão? É a probabilidade que eu desejo, que seria 95%. Então 0,95, né? Dividido, né, por log 1 menos Pzinho. Qual que é a probabilidade do Pzinho? Pzinho é a probabilidade do evento ocorrer. Nesse caso é 1/8, né? Então 1/8 aqui, tá? E aí, ao resolver isso daqui, vamos resolver a calculadora junto com vocês aqui. Log, cadê? Calculadora é essa daqui, ó, simplona. Não é aquelas HP lá que o pessoal usa para fazer cola não, tá? A minha não tem cola não. Você sabe, tem que ficar de olho vocês são malandros, né? Na hora da prova lá, você acha que eu não sei que usa aquela HP top de linha lá? A pica das galáxias para sair colando tudo? Eu sei que vocês fazem isso. Quer enganar quem? Ó, dividido por 8. Deu 22,43. Então, N igual a 22,4347. Estou fazendo com vocês aqui agora. Sementes. Então, em termos práticos, o que significa aqui para vocês? Né? Que eu necessitemos práticos, 23,43. Como não existe 0,43 sementes, né? Então a gente pode dizer que seria 23, né? Com 95% de certeza, eu necessitaria de 23 sementes para ter pelo menos uma com o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Tá? Então, essa é uma forma de você calcular o número de indivíduos a serem obtidos na geração RC1. Mas você pode fazer isso para qualquer geração. Desde que você tenha entendido como é que faz aí, você faz para qualquer tipo de geração, tá bom? Então, melzinho nas chupetas daqui. Então, continuemos. Ó, e o número de gerações de reto cruzamento, né? Vocês lembram lá que a gente parou naquele exemplo inicial, lá no reto cruzamento 1, tá vendo aqui, ó? Reto cruzamento 1, mas pode continuar para o 2, para o 3, para o 4 e assim sucessivamente. Ó, percebam que aqui, ó, genitor recorrente. No nosso caso que a gente citou lá era LA, vocês lembram? LA e o genitor doador era LB, você lembra? Quem que é essa daqui? A F1. Então aqui, ó, essa daqui é F1, tá vendo? Quem que é essa daqui? É LA, lembra? Então aqui, ó, toda vez que tiver aqui, ó, é LA, 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 mas aqui é sempre LA, 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 ou seja, o parental A, né? LA. E quando eu faço esse tipo de cruzamento, eu obtenho o reto cruzamento aqui. Então, esse daqui, esses indivíduos gerados aqui, né, seriam os indivíduos do reto cruzamento 1, né? Reto cruzamento 2, reto cruzamento 3, reto cruzamento 4, tá? Então, o que vocês estão percebendo aqui, ó, né? Vocês são pessoas observadoras. Olha aqui, ó. Aqui temos o genoma do doador, que está em branco, né, sei lá, transparente, e aqui está em azul. Então, se eu tenho uma F1, tem 50% de cada. Agora fizemos o primeiro reto cruzamento. Percebam que, então, olha quanto genoma do A nós temos e quanto genoma do B nós temos. Né? Então, de 50, olha aqui, ó, o genitor aqui de 50 do B, não era do B? 50 do B? Olha aqui, ó, 50 do B, ele caiu para 25. Ó, de 25 caiu para quanto aqui? 12,5, tá vendo? E aqui, 6,25. O que está acontecendo aqui, minha gente? A cada geração de retrocruzamento, o que está acontecendo com o genoma do genitor doador? Reduz a metade.
né? Então é algo semelhante que a gente falou lá na autofecundação, você lembra? A cada geração de autofecundação, vocês reduzem a metade a frequência de heterozigotos. Você lembra que era o macetim que nós falamos lá para quando realizava a autofecundação, lá na F2? Aqui é mais ou menos semelhante, né? Então por quê? A cada geração de retrocruzamento você reduz a metade a frequência do genoma de quem? Da linhagem doadora, que nesse caso é a linhagem B. Entendeu? Então, aí você vai dizer, amor, mas ali é RC1, RC2, RC3, RC4, quando que eu vou parar ali? Porque percebam, olha aqui, aqui eu tenho 50% da linhagem A, 75% da A, 87,5%, 93,75%, 96,875% da linhagem B nesse genoma aqui. Aí você fala assim, mas eu paro na A, paro na C, porque você pode dizer assim, na 3 tem 93,75, já é um número bem elevado. Sim, de fato está elevado, né? Mas será que é o suficiente? Não sei. Então, tem alguns critérios que nós lançamos mão para definirmos até qual nível de geração de retrocruzamento você deseja gerar ou obter. Então, o primeiro aspecto que pode ser levado em consideração aí seria quantos por cento do genoma do recorrente você quer voltar, você quer obter? Quantos por cento? Você quer 93,75? 87,5? 96,875? Quanto? Né? Então, isso aí depende do pesquisador. Outra coisa que eu posso perguntar para vocês, né? Outro aspecto que pode ser levado em consideração: genoma do doador. Qual o mérito agrícola desse doador de vocês? Ele é um genitor de alta qualidade? Ou será que ele é um acesso de um germoplasma que tem tudo porcariado, a não ser aquele alelo de resistência àquela doença fúngica? Porque se ele for inferior do ponto de vista agronômico, com certeza serão necessárias mais gerações de retrocruzamento. Entendeu? Então, se já for mais superior, provavelmente você necessitará de menos gerações, né, de retrocruzamento. Tá? Podemos levar em consideração também, será que existe ligação gênica entre o gene de interesse que eu desejo transferir do doador para a minha linhagem recorrente? Aquele gene de interesse, ele está ligado a outro gene de qualidade inferior, que confere características de ordem inferior do aspecto agronômico? Vamos citar um exemplo aqui. Eu estou tentando respirar aqui, porque vocês sabem que eu estou recuperando da gripe, né? Então é assim. Respirei. Fala demais, né? Então, vou até beber uma água para dar uma aliviada. Sentindo falta de ar, mas eu não acho que é Covid, não. Vou ficar tranquilo aí. Se for, vocês orem por mim, sendo ou não, orem por mim. Ou não vou nem orar, porque não vai querer que eu grave mais aula. Mas alguém vai ter que gravar essa aula para vocês, né? Pessoal, então voltando aqui. Esse gene de interesse agronômico aí, né, que você está falando, a transferência da resistência àquela doença fúngica, né? Ele está ligado, por exemplo, à característica deiscência de vagem, se fosse o caso da soja. Você acha que isso é vantajoso ou desvantajoso? É completamente desvantajoso. Porque se você transferir aquela característica que você deseja, né, que seria a resistência à doença, mas está ligada a uma que seria a abertura da vagem antes da colheita, você perde sua produtividade. Mas, se for um gene ligado, ele tem uma distância centimorgans dele, não é? Se ele for uma distância mais próxima um gene do outro, será necessário mais gerações de retrocruzamento para quebrar a ligação de um com o outro. No entanto, se essa distância for maior, né, então serão necessárias menos gerações de retrocruzamento para que você quebre essa ligação. Tá certo? Então, pessoal, seria esses aspectos que você pode levar em consideração aí, tá bom? Para determinar o número de gerações aí. Seria o nível que você deseja recuperar do recorrente, o método do genitor doador e se existe ligação gênica ou não entre eles aí. Beleza? Então, continuando aí. Vamos ver se está dando certo aqui. Beleza.
Bem, e outros eventos que podem afetar a eficiência, né, vamos dizer assim, do método dos retocruzamentos? Primeira coisa que a gente já falou aí, seria o efeito da ligação gênica. Os genes estão ligados ou não? Se for o gene ligado, o que eu estou transferindo para o doador, né, o do doador para o recorrente lá, você lembra daquelas gerações sucessivas de retrocruzamento. Se for dois genes bons, né, um confere resistência à doença fúngica e ao mesmo tempo confere resistência a uma doença bacteriana, por exemplo, então essa ligação é excelente que tem entre elas. No entanto, a maior parte das vezes não é. É uma coisa boa com outra coisa ruim, né? Então é igual na vida, nem tudo são flores, né? Você tem que ponderar o que você tolera e o que você não tolera. Então, aí se são genes ligados, um com coisa boa com coisa ruim, serão necessárias maiores números de gerações para você tentar quebrar isso daí. Então é possível quebrar, existe a possibilidade. Agora, e se for pleiotropia? E aí? Será que tem como resolver esse problema? O que é a pleiotropia? Lembra lá da aula de genética que a gente já falou? Já falamos de ligação gênica, falamos já de pleiotropia, já falamos de epistasia também lá na aula de genética. Olha só como que uma coisa depende da outra. Isso que é o bonito do conhecimento, né? Vou chutar o balde, já passei em genética, não preciso mais dizer não. Precisa. Biotecnologia, biotecnologia, vocês vão ver. Eu vou falar toda a aula de genética para vocês. Genética e melhoramento. E aí? Pleiotropia é quando que... Responde? Quando uma característica... É isso? É governada por diferentes genes? Uma característica governada por diferentes genes? Não, isso é epistasia, né? O que é pleiotropia? Quando um gene governa duas ou mais características. Então, repetindo, pleiotropia é quando um gene governa duas ou mais características. E epistasia é quando uma característica é regida por mais de um gene, 2 genes, 3 genes, né? Então, você viu que é meio que um contrário do outro, né? Mais ou menos, né? Então, vamos voltar no caso da pleiotropia, tá? E aí, eu tenho pleiotropia. O mesmo gene que governa a minha resistência à minha doença fúngica, ele é responsável lá na parte reprodutiva a deiscência da vagem. E aí, tem como resolver isso? Sim ou não? Não tem jeito. Aí só chora, bicho. Só chora porque aí é só se aplicando fungicida para resolver esse problema. Né? Ou então você tentar encontrar um outro alelo que não tem esse tipo de interação, que pode existir, né? Mas aí não tem jeito. Então, se acontece pleiotropia, não tem como ter êxito utilizando o retrocruzamento, porque você vai levar uma coisa que você não deseja, que seria, nesse caso, a deiscência de vagens, né? Então, você tem que pesar qual que é mais danoso do ponto de vista agronômico, do agronegócio. Você ter a abertura da vagem antes dela ficar apta para a colheita, a deiscência da vagem, ou você aplicar um fungicida, né? Então, assim, ponderar o que é menos pior. E a epistasia? A epistasia, será que tem como anular? Quando 2 ou mais genes governam uma característica? Será que não? Sim ou não? Aí eu falo que depende. Por quê? Porque se, às vezes, você tem um conjunto gênico que funciona redondinho, e aí você coloca outros alelos ali de uma outra doadora, né, de um acesso de banco de hemoplasta, que, ao se incorporar naquele genoma, eles funcionam de uma forma antagonista. Que aí você, esperando que vá aquela resistência, ela não vai, a resistência pode até piorar a outra característica, se tiver interação epistática. Pode ter interação epistática de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, no caso da epistasia, tem até como tentar resolver o problema, dependendo das interações entre os alelos aí presentes, tá, pessoal? Então, a epistasia tem até jeito de consertar se existir variabilidade genética para os genes e alelos ali envolvidos, tá bom? Ok? Ok. Então, continuando nosso raciocínio aí, nós já falamos que esse método é recomendado para a transferência de uma característica. Não seria de um gene, um gene com 2 alelos, né? Então, esse seria o mais recomendado. No entanto, tem um pessoal que gosta de utilizar esse método, né, para
mais de uma característica, seria oligogênico, né? Nós lembra que a gente falou? Monogênica ou oligogênica? Pois bem. Então, você pode adotar 3 metodologias diferentes para tentar transferir essas as características que você deseja naquela linhagem que você julga ser uma linhagem elite, tá bom? Então, vamos lá. Temos o método, então, o sequencial, o programa simultâneo e o programa paralelo. Então perceba que o nome ajuda a entender o que está acontecendo. Vamos lá então. Sequencial é uma coisa que vem uma após a outra, né? Então se vem uma após a outra, vamos lá. Ó, tem a linhagem A cruzando com a linhagem B. Então você obtém a F1. Aí você vai cruzando com a linhagem A, que é a linhagem recorrente, vai cruzando, autofecunda lá no final do processo para obter a homozigose. E obtém uma linhagem aqui, ó, a linhagem A'. Portanto, é a linhagem A, só que tem aquela resistência fúngica aqui, né? A uma dada raça fúngica da linhagem B, que foi incorporada na linhagem A. Portanto, ela passa a ser uma linhagem A'. Então, a gente pode dizer que é uma linhagem isogênica, né? Pode ser considerada até uma linhagem isogênica ou quase isogênica, dependendo da quantidade de alelos ali envolvidos, de genes ali envolvidos, né? Mas vamos supor uma linhagem isogênica. E aí depois você pega essa linhagem isogênica comparada a A, obviamente, e cruza com a linhagem C, que aqui na linhagem C tem uma característica, sei lá, resistência a um dada patovar de bactéria, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer um procedimento de retrocruzamento, vai cruzando com a linhagem recorrente, que é a A' agora, né? E ao final do processo realiza a autofecundação e obtém o A'. Esse A', então, eu posso dizer que é uma linhagem isogênica ou quase isogênica, né? Tanto de A' quanto de A. Posso dizer, né? E é o que vale a pena ressaltar aqui, que esse A', ele tem tanto as características agronômicas superiores da linhagem A, quanto a resistência presente resistência à raça fúngica presente na linhagem B, quanto a resistência ao patovar da bactéria X lá, né, da linhagem C, tá bom? Isso seria o A'. Então vamos agora para o programa simultâneo. Então tem a linhagem A cruzando com a linhagem B. Então aqui você viu que não tem nada diferente. Agora começa a modificar um pouquinho. Por quê? Se é simultâneo, você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai pegar aqui a F1, já vai cruzar com a linhagem C, e daqui da F1 você vai cruzando com a recorrente, que é a A, tá vendo? Então aí você vai procedendo, cruzando com A, até chegar lá no último reto cruzamento que você julgar se necessário, segundo os procedimentos que nós já falamos, que esses parâmetros, né? E vai chegar ao ter a A', ok? E o programa paralelo. Então, paralelo quer dizer que, lembra das retas paralelas? Que uma vai ao lado da outra? E é justamente o que está acontecendo aqui. Então, eu posso dizer que o método que é um programa paralelo, seriam 2 subprogramas de melhoramento, que seria esse primeiro subprograma e esse aqui seria o segundo subprograma de melhoramento. Então, tá vendo aqui, ó, linhagem A cruza com a linhagem B, né? E aí vai obter F1. Aí sempre vai recorrendo com a A, recorre com a A, até obter a A'. E aí no outro programa de melhoramento é A com C, obtém F1, vai cruzando com a A, porque a A é recorrente, faz autofecundação no final do processo para obter a homozigose. E percebam que aqui não é a A'. Por que não é a A'? Porque aqui não é a linhagem isogênica que possui as 2 características, que é a resistência ao fungo e a resistência à bactéria. Aqui, essa aqui tem somente a resistência à bactéria. Tá vendo? Então o que vai acontecer agora? Você cruza a resistência à bactéria com a resistência ao fungo, e aí essas 2 linhagens isogênicas vão obter essa outra linhagem isogênica ou quase isogênica, né? Então você percebe que no final do processo aqui, ó, esse é igual a este, que é igual a este. Então, qual o caminho que você vai adotar? Aí eu falo, depende. Depende de quê? Primeira pergunta que eu faço, para vocês responderem aí, né, antes de eu responder. Qual desses métodos você acha que é o mais rápido? O método sequencial, simultâneo ou paralelo? Primeiro, mais rápido é o paralelo. Segundo, simultâneo. E por último, sequencial. Por quê? Sabendo que o sequencial ele demora uma etapa após a outra. O paralelo, como eu conduz esses 2 simultaneamente, é mais rápido de obter as linhagens isogênicas. E o simultâneo, você ganha uma certa uma velocidade aí, então eu posso considerar como intermediário, tá bom?
Então, em termos de velocidade, de tempo, seria essa escala aí. Primeiro, mais rápido, paralelo. Segundo, simultâneo. E, por último, o sequencial. Tá. E aí tem o que é a ordem de desvantagem, vamos dizer assim, né? Se o tempo é a favor dele, nós temos outros que é desvantagem. Primeiro, o tamanho da área experimental e questão orçamentária, área experimental e custos. Custos por ciclo, obviamente, né? Se nós conseguimos diluir esses custos por ciclo aí, podemos colocar da seguinte maneira, é o outro inversamente proporcional. Porque nessa ordem, em termos de custos de área, tamanho de área experimental e custo de mão de obra, o paralelo gasta mais, o simultâneo gasta intermediário e o sequencial gasta menos. Nós falamos por custo por ciclo, né? Por quê? Imagine, como você está conduzindo aqui, ó, os dois simultaneamente, você precisa de uma área maior e, além de uma área maior, você precisa de mais gente trabalhando ali, obviamente, né? Aqui da mesma forma também, né? Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Aí você fala assim, Ramon, você foi contratado por uma empresa aí e resolve optar por fazer transferência de várias características simultaneamente no método de reto cruzamento. Qual programa você utilizaria? Sequencial, simultâneo ou paralelo? Aí eu falo o seguinte, bicho, você tem dinheiro, tem área, vai no paralelo. Porque se tem uma coisa que não volta atrás é o tempo. Então, se você consegue lançar um material mais rápido no mercado, obviamente que você vai ganhar aquele nicho de mercado, obviamente, se o material for bom. Então, as pessoas tendem a se apegar a algo, às coisas. Se você lança um material primeiro e ele é bom, e vai vir um outro, né, depois do seu, obviamente a galera vai dar sempre preferência para o seu, porque já sabe como trabalhar o trato fitotécnico, já sabe o que esperar de resultados do seu cultivar. Então, para muitos agricultores, isso é interessante, né? Você ter esse tipo de controle. Porque a gente sabe que trabalhar no campo é complexo, né? O tanto de adversidades que estão submetidos os agricultores, né? Então, seriam essas ponderações que nós temos a respeito dessas características, dessa transferência de várias características, beleza? Qualquer dúvida, vocês mandam para mim aí, pessoal, no WhatsApp aí, tá? Às vezes eu falo rápido demais aí, até a garganta seca. Beleza, deixa a água descer. Desceu, lubrificou, agora podemos. Vamos lá, transferência agora de um alelo dominante. Então, nós podemos transferir. Você lembra que o doador ele pode doar tanto alelos dominantes quanto alelos recessivos, tá, pessoal? Então, vamos levar a primeira consideração aqui, transferência de um alelo dominante, tá bom? Então, imagina o seguinte, o recorrente aqui, ele é ruinzinho só para aquele loco, que ele é homozigoto recessivo, tá vendo aqui? Azinho, azinho. Só que para os outros locos, ele é top dos tops, porque ele pode ser, por exemplo, aqui, ó, ele pode ser Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzão, Dzão, e assim por diante, já entendeu, né? Mas e o doador aqui? Aí ele é chinfrinho, que ó, tadinho dele, é fraquinho, ó. Aí ele tem só aqui, ó, os homozigotos recessivos do lado dele lá, Bzinho, Bzinho e Czinho, Czinho, né? Então vamos diferenciar aqui, ó, com um tracinho aqui, ó. Aqui é Czão, Czão e Czinho, Czinho. Então tá vendo? A única coisa que está sendo transferida aqui, ó, ele tá doando esse, ó. Ele vai doar esse para quem? Para cá, ó. Ele quer que esse daqui, ó, tchau, saia. Essa que é a ideia. E os outros daqui, ó, você vai querer que eles continuem sendo lá no recorrente. Que continue Dzão, Dzão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Ezão, Ezão e assim por diante. Essa que é a ideia do método, né? Então você obteve aqui, ó. Então ao cruzar este com este, você obtém a F1 aqui, ó, Azão, Azinho, né? Nós estamos considerando Azão, Azinho, vamos focar só no que estamos sendo transferidos. Esquece os outros, tá? Esquece os outros. Por que esquece os outros? Porque como a gente está toda vez cruzando com o recorrente, o que será que vai acontecer com os outros blocos, galera? Aqui, ó, vai fixar o Dzão, Dzão vai fixar o Bzão, Bzão, o Czão, Czão, o Ezão, Ezão, eles vão fixar, então esquece desse. Vamos nos preocupar com aqui que está sendo transferido, né? Que é o Azão, Azão aqui, que é o alelo Azão que nos interessa, que é a resistência fúngica, ao dado raça de um fungo X, Y, sei lá o que vocês quiserem. Então, aí eu vou pegar a geração filial, o Azão, Azinho, cruzar com o Azinho, Azinho, que é o recorrente. Aí eu tenho o meu reto cruzamento 1 aqui, ó. Ele é metade Azinho, Azinho, metade Azão, Azinho, lembra?
Então, o que quer dizer aqui, ó? Lembra lá do genético, pelo amor de Deus, né? Ficar repetindo toda hora não dá. Aí, de 100 plantas que você obtém lá na sua reto cruzamento 1, 50 plantas serão azinho, azinho, e 50 plantas serão azão, azinho, né? Então, metade, metade. E aí, o que a gente faz nesse reto cruzamento 1 aqui, ó? Nós vamos ser maquiavélicos. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o inóculo do fungo e vamos inocular em todas as plantas aqui. Você vai matar as plantas. É isso mesmo, você vai matar as plantas. Porque aquelas plantas que está com asterisco aqui, ó, sempre que é o azinho, azinho, elas não têm a resistência àquele fungo. Então, provavelmente, se for um fungo que leva à morte da planta, vai matar a planta, né? Então, matando a planta aqui, você vai pegar as remanescentes, que são heterozigotas, e vai cruzar para obter o reto cruzamento 2. Então vai pegar azão, azinho que sobreviveu e cruzar com o recorrente, que é o azinho, azinho. E da mesma forma serão gerados metade azinho, azinho, metade azão, azinho. Então, da mesma forma, você vai conduzindo aqui, ó, RC1, RC2, RC3, tá vendo aqui, ó? Vai fazendo os mesmos procedimentos a cada geração, né? Inoculando o vírus, selecionando tudo mais, até chegar no nível que você acha adequado, segundo aqueles critérios que nós já definimos lá, né? Aí, ó, minutos anteriores aí. E aí, nessa última geração que você acha que é o suficiente, você inoculou, morreu as que eram azinho. Sobraram, portanto, as heterozigotas. Você vai pegar aquelas que sobraram, faz a autofecundação delas para obter o quê? A homozigose. Porque você quer que você trabalha com soja, você trabalha com feijão, você trabalha com trigo, você quer plantas que são linhagens, que são homozigotas, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ter 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho, 1/4 de azinho, azinho. E aí, o que você faz aqui? O que você faz nessa geração aqui? Você leva todo o plantinho, todo mundo verdinho, bonitinho ali. O que você vai fazer? Joga fungo. Então joga fungo aqui, ó. Essa aqui, ó, tchau, morreu, tadinho. Essa aqui já era. Aí vai sobrar essas duas. Sobrando essas duas, você vai autofecundar essas plantas e vai autofecundar essas plantas. Nessa geração filial aqui, ó, joga fungo. Então aqui, ó, joga fungo nela aqui, ó. Você vai perceber que aqui todas vão sobreviver. Por quê? Porque todas serão azão, azinho. Nessa geração aqui, terá 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho. Na hora que você jogar fungo aqui nessa galerinha aqui, algumas vão morrer. Se morrerem ali, quer dizer que os pais eram heterozigotos. Então, essa galerinha aqui, ó, não me interessa, eu descarto. Então, eu só dou enfoque, um olhar especial para essa galera, porque essa galerinha aqui é que são, de fato, os meus homozigotos que me interessam para o lançamento daquela cultivar. Entendeu, galera? Então, como é que é o método do reto cruzamento para transferência de alelo dominante? Né? Então, é bem tranquilex, né? Mas, e como nós transferimos alelo recessivo? Porque se tem como transferir alelo dominante, temos que transferir também alelo recessivo. E eu pergunto para vocês, qual que você acha que é mais complexo? Só de olhar o gráfico aí, né? Essa imagem aí. E aí, o que vocês acham que é mais complexo? O alelo dominante ou o alelo recessivo? É lógico que é o recessivo, né? Olha como que ele é mais complexo. Olha ali, vocês estão vendo aqui, ó, tem umas coisas novas aqui, ó. O que é isso aqui? RC1F2, RC3F2, RC4F2. Que bagaça é essa? Que loucura é essa, rapaz? Então vamos ver aqui agora, né? Então, o raciocínio que nós falamos lá para os outros blocos permanecem os mesmos, são análogos aqui, tá? Então vamos dar foco somente naquilo que nos interessa, que seria a transferência de um alelo recessivo, que seria aquele resistente à raça fúngica. Aí você poderia perguntar assim, Ramon, mas como assim? Tem um alelo doador, ele é azinho, azinho, ele é homozigoto recessivo, mas você falou para mim que o homozigoto recessivo sempre é porcaria? Bicho, nós tínhamos combinado assim, mas você sabia que existem algumas interações bioquímicas que se você tem uma enzima, um gene que é dominante, e ele produz uma enzima funcional, e essa enzima ela está associada a uma membrana biológica, e é o que acontece, bicho? Vem o fungo, ele atua por finalidade química, ele vai, para ter aquele contato, ele tem que ter uma afinidade química entre a membrana
a membrana biológica lá da planta, junto com os produtos químicos que serão secretados pelo fungo, né? E aí, tendo essa afinidade química, né, porque aqui você lembra, né, porque era dominante, se era dominante, produziu enzima funcional, então reagiu um com o outro, associou, deu doença. E isso acontece muitas das vezes. Então, não pense em todas 100% das vezes que somente o alelo dominante ele é interessante. Às vezes, ter o alelo recessivo também é interessante, né? Eu poderia citar vários outros exemplos aqui, mas eu não vou ficar falando porque nós não temos tempo, né? Senão ela ficaria muito extensa. Mas se você quiser pegar aí no livro de genética aí, do livro de melhoramento, né? Você vai ver vários exemplos aí. Um que eu poderia citar aqui, vocês viram lá no início dos livros lá, do livro de melhoramento genético de plantas que a gente está estudando aí. Você lembra lá da lipoxigenase da soja, né? Que eram 3 genes envolvidos na produção daquele sabor herbáceo da soja, que aí foi trabalhado geneticamente, né? Tanto em nível molecular, quanto em nível de marcadores moleculares, quanto em nível de melhoramento clássico, para você retirar aqueles alelos que eram dominantes para aqueles locos e colocar alelos recessivos, para retirar aquele sabor herbáceo da soja e dar uma qualidade palatável melhor para a soja, para consumo humano. Então, só 2 exemplos básicos aí, para quem tiver curiosidade, no livro tem vários outros aí, tá bom? Então, lembre, aqui nesse caso aqui a gente vai transferir agora o alelo recessivo. Vamos transferir então o azinho, tá bom? Então lembre-se aqui que nós estamos utilizando azinho é bom, né? E ele confere a resistência ao fungo, ok? Então, cruzamos aqui, obtemos a F1. Agora vamos cruzar com o recorrente. O recorrente agora é o azão. Ao cruzar isso aqui, nós vamos obter quem? Olha aqui, ó. Vamos obter, olha aqui, ó. Essa geração, que é o RC1. Então, meio e meio, né? E aí, o que nós vamos fazer? Joga fungo em todo mundo! Inocula fungo! Sabe jogar no fungo? É assim que se faz? Igual no outro? Não faz isso não. Pelo amor de Deus, você perde seu emprego. Por que você perde seu emprego? A resistência não homozigosa recessiva. Tem algum homozigoto recessivo aqui, meu filho? Tem. Ou minha filha, né? Não tem. Então, você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa geração e autofecundar essas plantas, pegar as sementes, e aí nessa galerinha toda aqui, ó, tá vendo essa galerinha toda aqui? Que aí você separa as que vieram desse campo, as que vieram, você vai separar todos, na verdade, né? Vai separar todos. Aí você vai pegar toda essa galerinha aqui que foi obtida de autofecundação. Aí sabe o que você fez? Aí agora você pode ser aquele cara, o mauzão lá, né? Joga fungo e tudo ali. E aquela que sobreviver, aí sim será aquela 1/4, tá vendo aqui que é 1/4 desse carinha aqui, ó, tá vendo aqui? Porque foi 100% azão. Mas aqui teve 1/4 dessa progênie aqui, ó, que é azinho, e ele sobreviverá. Por isso que recebe o nome de RC1F2, porque você tem a RC1 que seria, abre aspas, a F1, mas você faz uma autofecundação, por isso que recebe o nome de F2, entendeu? E aí sim, aquelas remanescentes, portanto, as que sobreviveram, você cruza esse azinho com o azão, que é a recorrente. Então aqui você obtém como chama? A RC2, tá vendo aqui, ó, a RC2, cruza novamente aqui para obter a RC3, olha a RC3 aqui, ó, a RC3, tá vendo? E aqui é meio e meio, aqui era 1, obviamente, né? E aí você faz o mesmo procedimento que você fez ali na RC1 da F2, tá vendo? Então, o mesmo procedimento. Você vai autofecundar toda aquela galerinha ali. Autofecundou, aqui, ó, autofecundou todas aquelas plantas. Só uma análise visual, né? E aí, na geração da progênie, que seria o RC2F3, RC2F2, e aí você pode jogar daquela de louco lá, varrido, e inocular os esporos do fungo em todo mundo ali. Ali, portanto, naquela geração, os que sobreviverem é o mesmo raciocínio que aconteceu lá no anterior. Você vai continuar seu programa de melhoramento para obter as RC4, RC5, sei lá, o que você achar necessário, o nível que você achar de recuperação do genótipo que você almeja, né? E aí você lança seu cultivar. Então, aqui, ó, você cruzou aqui, ó, aquela que sobreviveu com a recorrente, obteve a RC4, 100% de heterozigoto, né, para aquele loco.
E aí você faz a autofecundação. Ramon, mas por que faz autofecundação nessa geração aqui, lá no finalzinho? Porque você está lançando uma cultivar, se é uma linhagem, tem que ter uma homozigose. Então, eu faço autofecundação para obter 1/4, 2/4 e 1/4. E aí, nessa geração aqui, você vai lá e faz, dá um psicopata lá. Joga fungo em todo mundo. Aí, as que morrerem possuíam um alelo dominante que conferia a suscetibilidade à doença fúngica. Isso me interessa? Não. Eu descarto, jogo no lixo, não me interessa. Deixa lá, vira adubo orgânico pro solo, sei lá. E aí você vai, pega aquelas plantas que são azinho, portanto, gerar a sua nova cultivar. Então, essa seria, abre aspas, sua nova cultivar, né? Porque é exatamente a recorrente, só mudando a resistência para aquele fungo, a resistência para aquela raça fúngica ali. Entendeu? Beleza, pessoal? Foi claro? Tranquilo, né? E vocês viram que demora muito mais, né? Porque a gente está gerando aqui, ó, cada geração está gerando uma geração de RC1F2, RC3F2, RC4F2, né? Então percebe que a gente está aumentando uma geração a mais para avaliação. No caso do alelo recessivo. Aí o pessoal pensou, poxa, não tem como a gente resolver esse problema? Tem uma forma, né, que o pessoal idealizou. Transferência de alelo recessivo, só que uma forma mais rápida, que é o que nós vamos ver agora no próximo slide. Aí, ó, seria essa forma aí. Então, ali, ó, transferência de alelo recessivo, só que agora é uma forma mais rápida. Então, aqui em cima não mudou nada, tá vendo aqui que não mudou nada? Continua aqui obtendo a F1, agora cruzando a F1 com recorrente, belezinha? Agora começa a alteração. Por quê? Cadê o RC, aqui, ó, RC1F1, RC1F2, perdão. Cadê o RC3F2? Cadê? Não tem. Não tem. Né? Então, por quê? Vamos lá, então. Tá vendo aqui, ó. Quem que é o RC1 desse cruzamento aqui, galerinha? Aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui é o RC1, tá vendo? Meio de azão, meio de azinho, tá? Aí, para agilizar o processo, não tem que perder uma geração, um ano agrícola, né? Ou uma safra de avaliação para você inocular. Sabe o que você faz? Você já faz tudo ao mesmo tempo, né? Você dá uma de louco ali. Se você tiver mão de obra, é muito melhor porque você ganha tempo. Ganha tempo é uma coisa que não volta, né? Você pode comprar área experimental, você pode contratar mão de obra, mas tempo não tem como você voltar no passado, não tem? Após você fez muita cagada na sua vida, não já fez? Você é novo, mas tem que ter esse filme muita cagada já. Se pudesse algumas coisas você voltava no passado, não voltava? Não sei, algumas você tem que repetir, né? Não sei. Mas tempo é uma coisa que não volta atrás. Então, esse método aqui ele é recomendado porque ele anda mais rápido. Então, o RC1 está aqui. E aí, preste bastante atenção, criatura, agora. Vamos fazer na mesma planta autofecundação e cruzamento. Então, na mesma planta, você vai identificar aquelas flores, roçode, né? As flores que são de autofecundação e as flores que são de cruzamento. Por quê? Você está ao mesmo tempo fazendo dois procedimentos para não ter que perder uma safra, né? Um ano ou uma geração. Então, você faz aqui, ó, identifica um, identifica outro. E aí, o que vai acontecer? Você obteve aquela semente de autofecundação, não obteve? Então, as sementes de autofecundação, que são essas daqui, ó, tá vendo? Olha que autofecundação. Você vai inocular, você está identificado aqui, ó. Essa planta tem essas sementes, essas plantas têm essas sementes. Aí que você vai identificar, você coloca no saquinho, tudo separado, tudo organizado, bem bonitinho, né? E aqui você tem as sementes de cruzamento, tá? Que foi obtida aqui, ó. Essa é de cruzamento e essa aqui são de cruzamento. Vou colocar aqui, ó. Qual que eu posso colocar, sei lá, X? Ó, vou colocar um X aqui de cruzamento, tá? Para você lembrar que é de cruzamento. A outra aqui é de autofecundação, tá? X com bolinha, autofecundação. E X é de cruzamento. Cruzamento com quem? Com o recorrente. Tá vendo que esse aqui é o recorrente e está vendo que esse é recorrente, pelo amor de Deus, né? Então, entendeu? Na mesma planta, eu pego flores diferentes e em algumas eu faço autofecundação, que serão as sementes de avaliação, e outras faço flores de cruzamento, que serão aquelas destinadas à perpetuidade do programa de melhoramento, tá bom? Então, olha aí. Aí, nessa geração aqui, a de autofecundação, você vai avaliar. Como que você vai avaliar? É lá que você faz a chuva de esporos de fungo lá. Aquelas plantas que você perceber que morreram, elas morreram, o que significa? Se ela morreu? Ela tinha um alelo recessivo?
Não. Poderia até ter no heterozigoto, mas no heterozigoto você está nem aí para ele. Você quer mais que ele morra mesmo. Você quer que vingue quem? É o homozigoto recessivo, não é? Então, será que está identificado bonitinho quem que é quem lá, não está identificado? Então, aquelas que sobreviveram, né? Porque está segregando. Quem está segregando aqui? Lembra? Quem está segregando? 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho, 1/4 de azinho, azinho. Ele está segregando, NS não segrega. Por quê? Aqui vai ser 100% de azão, azão. Todas vão morrer. Então, aquelas sementes, aquelas plantas que você percebeu que alguns indivíduos da progênie ali, da avaliação, da autofecundação, não morreram, você vai continuar o programa de melhoramento a partir daquelas plantas, né? Então, aquelas flores que foram utilizadas para o cruzamento, você dará perpetuidade ao programa de melhoramento. Então, e aquelas outras que morreram todas, porque não segregaram, foi 100% de azão a azão, então você descarta o material. Entendeu, pessoal? Então aqui, ó, aí você continua o mesmo raciocínio aqui, ó, ao ARC2 aqui, tá? Aí depois você faz a autofecundação de algumas flores daquelas plantas, outras serão de cruzamento, tá vendo aqui? E aí você avalia, não segregou, ou seja, morreu todo mundo na inoculação, então descarta aquela semente de cruzamento. Não, sobreviveram, eu inoculei aqui e algumas plantas sobreviveram, então você continua o programa de melhoramento a partir das sementes de cruzamento. Beleza? E assim sucessivamente, até chegando ao RC2, RC3 aqui, ó, tá vendo? Aqui as sementes de autofecundação, de avaliação, semente de cruzamento, semente de cruzamento. Aí você vai continuando aqui, ó, até chegar na geração que você julgar se necessária. Entendeu? E lá na última geração você faz a autofecundação para obter uma linhagem perfeitamente homozigota. Então perceberam? Essa aqui tem a vantagem de você ganhar tempo. Então você não perde aquele ano ou aquela geração de avaliação, né? Que seria no slide anterior, vocês viram. O RC1 F2, o RC3 F2, né? Você não perde aquilo lá. O RC3 F2, né? Você não perde aquilo lá. Porque você faz tudo junto. Só que aqui você tem que ser muito mais metódico, vocês estão percebendo, né? Isso é muito mais criterioso. Que você vai numa mesma planta, você tem que identificar quais são as sementes oriundas do cruzamento, quais são as sementes oriundas da autofecundação, separar uma da outra, fazer os cruzamentos, fazer os testes devidos na de autofecundação. Meu Deus do céu, posso que desse propaganda de coisa aqui, ó. Sempre me ligam no horário. Deve ser alguma coisa da TIM, da Claro. Sempre assim. Quando eu tô trabalhando é impressionante. Já desliguei, não quero nem saber. Desculpa a exaltação aí, mas é sempre assim. Eu quero trabalhar, aí sempre vem alguma coisa e me atrapalha. Impressionante, né? Mas, então, voltando aí, pessoal. Eu sei que os caras estão trabalhando também. Mas eu estou trabalhando também, né? Se eu não pagar minhas contas aqui, não tem nem como contratar o serviço deles. Então, continuando então. Ficou clara essa dúvida aí? Ou não teve dúvida nenhuma? Ficou show de bola a explicação? Se você tiver alguma dúvida, você entra, por favor, em contato no WhatsApp, porque normalmente, às vezes, a galera tem dificuldade de entender alguns passos aqui, tá? Não tem problema nenhum de eu explicar de uma outra forma. Caso vocês tenham dúvida, eu respondo com o maior prazer lá no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Vamos continuando, hein? Então, para finalizar essa parte de retrocruzamentos, o que nós podemos dizer de vantagem e desvantagem desse método? Então, de vantagens, nós temos aí, ó. Deixa eu até mudar agora o pointer, já que eu não vou escrever mais nada. Vou colocar aqui o apontador laser. Olha aí, que é mais fácil de ver, né? Ó, vantagens. Pode ser conduzido fora das condições edafoclimáticas que você pretende lançar a cultivar. Óbvio. Por quê? Se você está sempre voltando no recorrente, você não tem que ficar preocupado. Qual que será uma produtividade? Eu tenho que fazer ensaio preliminar de linhagem. Tem que fazer ensaio intermediário, ensaio final, tem que fazer VCU. Você tem que se preocupar com todas essas etapas. Por quê? Você sabe que ao cruzar toda a geração com o recorrente, obviamente, é óbvio, você está fixando aqueles alelos de interesse. Então, você tem só o cuidado de certificar que o alelo do doador está sendo transferido de geração após geração. Você não perder seu tempo, né?
Então, você não precisa conduzir nas condições de edafo climático certinho, como é feito nos outros métodos, né? Então, isso é uma vantagem, né? Outra vantagem que é alta previsibilidade de resultado. Lógico. Que é uma previsibilidade? Lógico. Por quê? Você está cruzando sempre com recorrente, o que você vai obter? Uma coisa cruzando com a mesma coisa, você vai obter o quê? Você cruza macaco com macaco, vai obter tigre? Não tem como, né? Vai obter macaco. Né? Você está cruzando elefante com elefante, vai obter elefante, né? Você vai obter tubarão. É a mesma coisa. Você está cruzando aquela planta várias e várias vezes, você vai obter aquele tipo de genótipo no final, fixado lá. Né? Então, a previsibilidade desse método aqui é uma coisa vantajosa. Né? Outra coisa que é vantajosa aí, o novo cultivar já é conhecido pelos agricultores. Isso também é muito bom, porque muitas pessoas são aversas, né, a novidades, né? Então elas não querem uma novidade, elas querem só fazer a mesmice lá. Algumas não gostam, algumas gostam de inovar, mas pode anotar na sua vida aí que nós sempre temos hábitos, né? E às vezes a gente liga no modo automático e nem percebe. Então muitas vezes esses hábitos são uma segunda conduta, segunda personalidade que nós temos, porque a gente liga no modo automático para a gente pensar em outras coisas muitas das vezes, ou às vezes ficar mais tranquilo, mais em paz, depende, são várias situações aí. Então, pode ser vantajoso ou desvantajoso de cada situação. Se for um hábito saudável, é muito bom, né? Se for um hábito não saudável, isso se deveria mudar. Né? Então, é a mesma coisa aí. Se você já tem uma cultivar que é conhecida, né? O agricultor fala, nossa, é a mesma cultivar que eu utilizava, só que ela está melhor ainda, por causa que agora tem resistência àquela doença. Nossa, então eu vou utilizar ela, porque eu já sei trabalhar com ela, eu já sei o ciclo dela, eu já sei quando eu entro ela logo após o milho após a soja após o milho, né? Sei lá, você já sabe melhor como trabalhar essa cultura, né? Ou rotacionar com outras culturas, dependendo de como você trabalha na sua propriedade. Então, isso também pode ser vantajoso, tá? E a desvantagem? Recomendado para características qualitativas, né? Então, é aquilo que nós comentamos. Como esse método aqui, ele está sempre utilizando o recorrente, que nós comentamos aí, você tem certeza que vai ser igualzinho o outro, né? Então, para outras características do interesse agronômico, ela vai ser altamente desejável. Mas imagine você fazer vários genes, vários alelos vindo do doador, gente. Isso não dá certo. Não dá certo. Se você optar por transferir uma característica se você optar por transferir uma característica quantitativa, aí seria o mais recomendado você utilizar os métodos que nós citamos anteriormente. Método da população, método genealógico, método de geração precoce, o método SSD, né? Aí você fica à vontade aí, para característica quantitativa, tá? Então, seria uma limitação dele, tá? Outra limitação aí, é pouco eficiente em situações com genes pleiotrópicos ou epistáticos, né? Nós já citamos também. Pleiotrópico, muitas vezes, não tem nem como consertar isso. Né? É muito difícil consertar quando é caso de pleiotropia. Agora, no caso de epistasia, você pode até dar a sorte de um outro pool genético de uma outra população, você encontrar determinados alelos que interagem de uma forma positiva, né? Ou às vezes nem interagem de uma forma negativa, tem antagonismo. Então você pode tentar resolver esse problema aí, mas é uma limitação também, né? E por último, até a gente poderia citar aqui, né, que eu vi aqui, eu não coloquei, mas no caso de que se tiver gene ligado também, se tiver um gene com muito próximo, né, do outro, né, então isso também seria uma limitação, né? Poder até colocar aqui, ó, genes pleiotrópicos, epistáticos, ou se tiver ligação gênica, né? Poderia colocar também, nós citamos lá nesse lado. E por último, com o tempo gasto, né, o genitor recorrente pode ficar obsoleto ao final do processo. Isso é um problema. Por quê? Porque às vezes você acha que esse material é top, e realmente às vezes ele é muito bom. Só que a gente sabe que as coisas evoluem com o tempo, né? Quem trabalha com melhoramento sabe muito bem disso, que tudo evolui, tudo coevolui, né? E às vezes você fica tão apegado àquele material, porque você acha que ele é tão bom, e aquele tempo que você
dedicou aquele material, o seu concorrente ele trabalhou com outras populações, com outro pool gamético e melhorou a população dele enquanto você ficou fixado naquele tipo de população, naquele tipo de linhagem que você já tinha como ideal. Então, isso é uma possibilidade que pode ocorrer, né? Então, você vê que tudo tem a moeda tem duas faces, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Nesse caso aí, você tem a vantagem de você ter 100% de certeza que é o mesmo material, mas, por outro lado, esse material pode ficar ultrapassado. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa aula foi um pouquinho mais extensa, porque vocês viram que foi bastante conteúdo da parte de método de retrocruzamento, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Qualquer dúvida, por favor, vocês entrarem em contato comigo lá pelo WhatsApp, pelo e-mail institucional, pelo virtual. Fiquem à vontade aí, tá bom, pessoal? Eu tenho o maior prazer em responder vocês a qualquer dúvida que vocês tiverem. Ok? Então, no mais, obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Desculpe qualquer coisa que eu disse aí, se eu tenha me exaltado aí. E no mais, fique com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau e até a próxima aula.